Olá pessoal, tudo bem? Você já teve aquela sensação estranha de que o seu celular não está apenas te ouvindo, mas parece estar antecipando seus desejos? Você pensa em uma viagem ou comenta sobre um tênis novo e puf, o anúncio aparece no seu Instagram. Muitos chamam isso de coincidência ou apenas publicidade eficiente, mas vai ser eficiente em outro lugar, né? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han tem um nome muito mais inquietante para isso. Ele chama isso de infocracia. Han lançou um livro chamado Digitalização e a Crise da Democracia. E o diagnóstico dele é um soco no nosso estômago. Ele argumenta que a nossa democracia não está morrendo por causa de tanques na rua ou censura militar clássica. Ela está morrendo porque fomos transformados em dados. Presta atenção, fomos transformados em dados. O poder hoje não quer te calar, ele quer apenas que você fale sem parar, sem falar, sem parar, sem parar. Fale, 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 fale. Porque quanto mais você fala, mais você se entrega. Pense comigo. No século XX, o grande medo era o tal do Big Brother, não da Globo, mas o Big Brother de George Orwell. Aquele olho gigante que te proibia de fazer as coisas. Mas no século XXI, nós amamos o Big Brother. Nós o carregamos no bolso. Nós damos bom dia para ele. Contamos nossos segredos mais íntimos em troca de um filtro bonito ou de uma recomendação de música. Han diz que o celular hoje funciona como um rosário digital. Assim como o fiel usa o rosário para se confessar e buscar a redenção, nós usamos o smartphone para confessar nossos gostos, localizações e opiniões, submetendo nossa psique a um regime que nos domina através da sedução e não da força. Neste vídeo, vamos dissecar essa ideia. Vamos entender, por exemplo, como saímos da disciplina do corpo para a manipulação da alma. E para ficar tudo bem claro, vamos usar a cultura pop como nosso mapa. Né? Vamos tentar ajudar vocês a entender um pouco esses conceitos com a cultura pop. Vamos falar de Black Mirror, vamos falar de Severance, Ruptura, né? Vamos falar do mundo de Mister Robert, de músicas de Gilberto Gil e até de quadrinhos futuristas como The Private Eye. Prepare-se porque vamos mergulhar fundo na filosofia, pensadores mais lidos e também mais controversos da atualidade. Para entender Han, a gente precisa dar um passo atrás e falar de um outro filósofo muito famoso, Michel Foucault. Foucault dizia que vivemos em uma sociedade disciplinar. Sabem aquele filme de Charles Chaplin, chamado Tempos Modernos, onde ele fica apertando o parafuso até enlouquecer? Bom, aquilo era o poder disciplinar. O poder se exercia sobre o corpo físico. O objetivo era criar corpos dóceis para trabalhar na fábrica, lutar na guerra ou sentar para aprender na escola. O mecanismo de controle era o isolamento. Se você não segue a norma, você era isolado na prisão ou no hospital psiquiátrico. O símbolo máximo era o panóptico, uma prisão circular onde um único guarda no centro podia observar todos os prisioneiros, mas os prisioneiros não sabiam quando estavam sendo vigiados. Contudo, Han nos dá uma notícia bombástica. Esse mundo acabou. Hoje o regime é outro. A gente chama hoje isso de um regime da informação. Vocês perceberam a jogada? No regime de RAM, a vigilância não é imposta de fora. Ela é voluntária, é você que fornece os dados. Né? Nós nos expomos porque queremos ser vistos. Se no panótipo de Foucault era baseado no silêncio e no isolamento, o panóptico digital de Han é baseado na comunicação total e na hiperconectividade. E agora vamos começar a fazer algumas relações com a cultura pop, começando com um episódio de Black Mirror, que é um episódio perfeito do que Han chama de sociedade da transparência. No episódio chamado Nose Dive, muito legal por sinal, a identidade da personagem Lassie Pound é totalmente devorada pela sua nota digital. Se a nota cai, ela perde o direito de alugar um carro, de morar em um lugar bom ou de frequentar casamentos da elite. Han explica que na infocracia a transparência não é sobre honestidade política, mas sim
uma coação sistêmica. Tudo tem que ser visível, gente. Tudo tem que ser transformado em informação. E aqui entra um conceito central de Han, a psicopolítica. Enquanto o poder antigo usava a força para dobrar o seu corpo, o poder atual usa os seus dados para mudar a sua psique de forma que você nem perceba. É um controle sutil e inteligente. O algoritmo sabe que você está triste e te oferece uma música ou uma compra que vai te dar uma dose rápida de dopamina. Ele não te proíbe de nada. Ele te incentiva a consumir mais, a postar mais, a ser você mesmo. Desde que esse você mesmo gere dados valiosos. Olhem, por exemplo, para a série Severance, ou Ruptura, da Apple TV. Nela, os funcionários da empresa Lumon dividem cirurgicamente suas memórias. O eu do trabalho não sabe de nada sobre o eu real. A pessoa entra no elevador, quando está lá em cima é só trabalho. Desce, quando está aqui embaixo é só a vida real. Han diria que nós estamos fazendo uma ruptura diária, mas de um jeito um pouco diferente. Estamos nos tornando escravos de nossa própria performance. Na empresa Lumon, o ambiente é asséptico, simétrico, totalmente transparente e vigiado. Mas os funcionários acreditam que estão fazendo algo importante, ganhando recompensas triviais. Isso é a cara da infocracia, a ilusão da liberdade escondendo uma exploração total. No nosso mundo, as recompensas triviais são as curtidas e os seguidores. Estamos todos na Lumon, mas achamos que somos os CEOs de nós mesmos. Agora que entendemos como o poder mudou, precisamos falar como isso quebra a democracia. No caso aqui específico, a democracia desde a Grécia Antiga até os pensadores modernos como Jürgen Habermas depende de uma coisa chamada ação comunicativa. Afinal de contas, o que é isso em um bom português? É a ideia de que pessoas racionais podem sentar em uma praça ou em um parlamento, apresentar argumentos, ouvir o outro e tentar chegar a um consenso pelo melhor argumento. Para Habermas, a esfera pública é o coração da democracia. Mas para Byung-Chul Han, nossa esfera pública está em ruínas, substituída pelo que ele chama de enxame digital. Qual a diferença? Um povo tem uma identidade coletiva, uma história e age de forma coordenada para um objetivo político. Já o enxame digital é uma massa de indivíduos isolados. Pense, por exemplo, em um cancelamento no X. As pessoas se juntam, atacam como abelhas furiosas, fazem um barulho ensurdecedor, mas logo depois cada uma volta para sua bolha. Não há diálogo, não há ruído, não há uma análise de contexto, não há uma análise, uma avaliação do resultado daquela atuação. E aí Han vai argumentar que essa informação é, na verdade, inimiga do conhecimento e do pensamento. Pois o pensamento exige silêncio, exige tempo, exige a capacidade de ouvir o que é diferente. Já a informação ela é rápida, fragmentada e busca o choque emocional. Você está, por exemplo, no TikTok e vê um vídeo de 15 segundos sobre uma guerra. Depois de um gatinho, depois um meme político, depois uma dancinha. Essa fragmentação, ela destrói a nossa capacidade de construir uma narrativa, de entender o mundo de forma profunda. É a tal infodemia, que nada mais é do que um excesso de informação que nos deixa desinformados. Querem ver isso na cultura pop? Então vamos falar, por exemplo, de Mr. Robot. Elliot Alderson é um gênio da computação que quer derrubar o sistema capitalista. Fazendo o quê? Hackeando a E-Corp, uma empresa. Elliot é o herói do nosso tempo, mas ele é um herói profundamente doente. Ele sofre de ansiedade social, dissociação e está sempre sozinho. Han diria que Elliot é a prova de que a conectividade digital não gera comunidade. Ele hackeia as pessoas para conhecê-las, mas ele nunca consegue ter uma conversa real, uma ação comunicativa com elas. Ele vive no regime da informação, onde a verdade é apenas um código a ser quebrado, mas a conexão humana, essa está morta.
E na nossa política cotidiana? Por exemplo, pense nas eleições brasileiras de 2022 ou no escândalo da Cambridge Analytica, há uns 8, 10 anos, uns 8 ou 9 anos atrás. Campanhas políticas não tentam mais te convencer com argumentos programáticos, já ficou para trás. Os algoritmos descobrem através dos seus dados quais são os seus medos e mandam uma notícia, muitas vezes falsa ou distorcida, direto para o seu WhatsApp. E para quê? Para ativar o seu gatilho emocional. Isso não é democracia, é dataísmo. O que seria isso? A substituição da razão pela computação de dados. O algoritmo não quer que você pense, ele quer que você reaja, porque a parte emocional é o que faz você agir. Como diria, por exemplo, a música Body Snatchers, do Radiohead. Eu não tenho ideia de quem eu sou, mas os meus dados sabem. Estamos nos tornando indivíduos, seres divisíveis em pontos de dados, em vez de indivíduos com vontade própria. Um dos pontos mais polêmicos do que Han diz é a sua crítica à transparência. Mas eu vou deixar mais claro isso aqui. Ninguém é contra a transparência não, mas vamos deixar claro. Geralmente a gente acha que transparência é uma coisa boa, né? Eu acho também. Só político tem que ser transparente. As empresas têm que ser transparentes. Mas Han nos avisa, a transparência total é o fim da liberdade. E ele pergunta, por que será? Porque onde tudo é visível, não há espaço para a privacidade, para o mistério ou para o outro. Han diz que a transparência é pornográfica, mas não no sentido sexual, né? No sentido que tudo é exposto, sem pudor, sem distância. O pensamento precisa de uma certa sombra para florescer, segundo Han. Se você está sob uma luz forte o tempo todo, você não consegue criar, você apenas performa. Então vamos recorrer aos quadrinhos para tentar dar uma relacionada, para vocês entenderem melhor. The Private Eye, de Brian Vaughan e Marcus Martin, tem uma premissa que para mim é genial. No futuro, a nuvem, cloud, explode todos os segredos de todo mundo, e-mails, históricos de busca, fotos privadas, tudo isso cai na rede de uma só vez. O efeito desse Cloud Booster, que é essa liberação de dados aí pela nuvem, é que as pessoas passam a odiar a internet. No ano de 2075 não existe mais rede mundial. Para proteger o que restou de sua dignidade, todo mundo sai na rua usando máscaras e identidades falsas. A privacidade virou o bem mais precioso desse mundo do cartoon. Desse cartoon. Han assinaria esse roteiro com o maior prazer. Para ele, a nossa atual compulsão por postar tudo que comemos, onde estamos, o que sentimos, é uma forma de autoexposição que destrói a nossa própria interioridade. E o impacto disso, na verdade, é devastador. Na infocracia, a verdade é substituída pela eficácia da informação. Se uma mentira gera mais engajamento que uma verdade, a mentira vence no ecossistema digital. Por quê? Porque a verdade é lenta, exige provas e contexto. Enquanto isso, a informação é instantânea. Han nos diz que estamos apenas perdendo a capacidade de narrar. A gente não conta mais histórias. A gente apenas compartilha dados efêmeros que desaparecem em 24 horas nos stories. Han cita Valdemar Benjamin para dizer que a experiência está morrendo. A experiência nasce da nossa capacidade de ouvir e contar histórias que passam de geração em geração. Mas no Instagram não há história. Há apenas a exibição de um momento presente que logo é devorado pelo próprio post. Isso gera um vazio existencial que a gente tenta preencher com mais informação. É um ciclo vicioso de cansaço e ansiedade. Agora vamos ser justos, pessoal. Nem todo mundo concorda com o que Byung-Chul Han diz. Ele com certeza é um pensador brilhante, mas muitos o criticam por ser pessimista demais ou até um filósofo fast food. Eu acho isso um pouco, assim, um pouco desonesto o que falam dele, pelo menos essa parte do fast food. Por quê? Porque alguns argumentam que Han escreve livros curtos e repetitivos justamente para serem vendidos em aeroportos para pessoas apressadas. Afinal de contas, é o mesmo público que ele critica. Eu não concordo com isso, mas tem que colocar a crítica.
Além disso, ele é acusado de psicologizar problemas que são econômicos. Ele diz que nós nos autoexploramos, mas ignoramos que muitas pessoas não têm escolhas. Elas precisam se matar de trabalhar no Uber ou no iFood porque o sistema não oferece alternativa. Mas o contraponto mais forte à visão de Han vem de quem acredita no poder de emancipação da tecnologia. Han acha que o enxame digital não faz política real. Mas e o ativismo digital brasileiro? Eu vou citar o caso do AI-5 digital, em 2009, tá? Uma mobilização massiva na internet impediu a aprovação de uma lei que ia burocratizar e vigiar toda a rede brasileira. Foi a primeira vez que os sujeitos achados na rede mostraram que podem sim usar a conexão para defender o Estado democrático de direito. Outro exemplo, junho de 2013, mesmo com todas as contradições e problemas que ocorreram naquela época, que é fruto de outros vídeos, essas manifestações de 2003 mostraram que a rede pode levar milhões de pessoas para a rua e desafiar o status quo. Portanto, essa mobilização pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para coisas saudáveis como não. Então, na ficção, nós temos, por exemplo, o contraste de Star Trek. Lá a tecnologia não é uma ferramenta de vigilância psicopolítica, mas sim um motor de uma sociedade pós-escassez, onde a humanidade usa o conhecimento para explorar o universo e melhorar a vida de todos. Poderíamos citar também a série Sense8, das irmãs Wachowicz, onde a conexão digital mental ela cria uma empatia profunda entre pessoas de diferentes partes do mundo, ajudando-as a lutar contra a opressão. Para esses críticos, a tecnologia é um campo de batalha. Ela pode ser usada para a infocracia, logicamente, mas também pode ser usada para a democratização do conhecimento. Eu estou cada vez acreditando na primeira hipótese, cada vez mais. Mas vamos em frente. O problema aqui não seria a digitalização em si, mas quem controla os algoritmos. Chegamos ao fim da nossa jornada pela mente inquietante de Byung-Chul Han. O diagnóstico dele é sombrio. Estamos trocando a nossa liberdade por conveniência e a nossa democracia por algoritmos de engajamento. Mas ele não nos deixa totalmente sem saída. A solução para Han não é um novo aplicativo ou uma nova lei de proteção de dados, embora isso logicamente seja importante. Para ele, a solução é existencial. Han nos convida a recuperar o silêncio e a contemplação. Ele diz que a resistência hoje começa com a capacidade de dizer não à notificação. Começa quando você decide não postar aquela foto incrível e prefere apenas vivê-la. Quando você decide ouvir alguém que pensa totalmente diferente de você, sem a mediação de um algoritmo que quer te deixar com raiva. Todas essas microatos te ajudam, de alguma forma a se libertar, pelo menos parcialmente, da infocracia. E finalizando, a democracia precisa de tempo, ela precisa de paciência, precisa de gente que não seja apenas informação, mas também seja narrativa. E você? Como você vai usar o seu rosário digital depois desse vídeo? Você vai continuar sendo apenas um ponto de dados no enxame ou vai tentar recuperar a sua capacidade de ser um cidadão real, com tempo para o silêncio e para o outro? Se este conteúdo te fez pensar, de verdade, não dê apenas um like automático. Considere compartilhar com alguém para gerar uma conversa, daquelas de verdade, olho no olho. E depois desliga a tela um pouco, vá respirar um pouco de ar não digital. Muito obrigado por me acompanhar nesta aula e até a próxima.